Olá, meus queridos. Espero que estejam bem. E se não tiver, dê um jeito de ficar bem, porque esta vida só vale a pena se você estiver bem, não é mesmo? Temos hoje uma pergunta cuja resposta tem uma amplitude diferente. A pergunta de hoje é: É possível viver para sempre? se é possível viver para sempre? Para isso, nós precisamos entender duas coisas: o que é viver, o que é vida, e o que é o sempre, né? Porque tem pessoas que viver 1000 anos não é viver para sempre. Viver 2000 anos não é viver para sempre. Então nós temos que entender isso, né? Então, e o que é vida? Vida é ter um corpo físico, material visível, né? Então nós precisamos entender isto. Então, supondo que você esteja me perguntando, é possível ter um corpo físico vivendo por muito tempo? Aí a resposta vai ser mais precisa, ok? Então, ai, 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 ai. Antes, porém, de eu continuar esta resposta, aliás, eu nem comecei, eu me valho de uma frase que é muito conhecida, que diz assim: para quem está pronto, nenhuma palavra é necessária, mas para quem não está, nenhuma será suficiente. Então, eu digo para você que se você não estiver disposto a acreditar naquilo que eu estou falando, vá em fontes históricas. Então vamos lá. O Conde de Saint-Germain é uma figura das mais emblemáticas e enigmáticas da nossa história, porque ele, com a mesma idade de 40 anos, ele sobreviveu a vários séculos, no mínimo por 300 séculos. Desculpa, 300 séculos não, por 300 anos, porque a figura dele é encontrada na corte de Luís XV, na corte de Luís XVI, e suas amantes, especialmente a Madame de Pompadour, quando via Saint-Germain, ela conheceu Saint-Germain com 40 anos de idade, quando ela tinha 21 anos de idade. E ela, com mais de 60 anos, encontrou novamente com o Conde de Saint-Germain, aparentando a mesma idade, e já se tinha passado há muito tempo. Esse Saint-Germain, o mesmo, a mesma figura, aparece em diversas fases da história. E os historiadores não sabem o que fazer com essas informações, porque elas foram muito bem documentadas por historiadores muito precisos da época. Então nós temos a primeira menção, que é do Conde de Saint-Germain, que é registrado na história com historiadores contemporâneos, digamos assim, porque não são historiadores antigos, e que marca realmente um grande mistério. Então, nós temos que Saint-Germain viveu textualmente mais de 300 anos de idade. Há um chinês cujo nome me esqueço, que foi professor do mestre Liu Pailin, aqui de Tahiti, que viveu em São Paulo e faleceu depois de 90 e poucos anos de idade, que eu tive o prazer de conhecer, e na Wikipedia consta que ele viveu por mais de 256 anos. Desculpa, mais de 265 anos. Isto é documentado, porque em diversos jornais da época, ele aparecia ao longo dos séculos, com a mesma citação, morando no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, logo tratava-se da mesma pessoa. Nós temos agora um exemplo que é o chute mais alto, porque eu falei de Saint-Germain, que viveu mais de 300 anos, comprovadamente dentro da história. Nós temos este mestre chinês, que se vocês buscarem na Wikipedia, vocês vão achar, talvez eu coloque na legenda o nome dele agora, que eu esqueci, que existe até o certidão de nascimento dele e as diversas passagens pelas quais ele passou na China por mais de 200 anos. Mas agora o meu chute vai ser maior. O meu chute vai em direção à Índia, na presença do mestre, você sabe quem é? Claro que sabe. Você vai falar de Babbage? Mestre, exatamente, o mestre Babbage. Mestre Babbage, ele é conhecido por ter o mesmo corpo físico há mais de 12 mil anos. E aí é fogo, né? O mesmo corpo físico por mais de 12 mil anos. 12 mil anos é viver para sempre? Não, mas já tá bom. Digamos que 12 mil anos tá bom. Mestre Babbage, ele é um mestre que vem da tradição transhimalaika e ele foi mestre, guru de muitos discípulos,
E até os dias atuais ele aparece para os discípulos que ele quer, em corpo físico. Então, por exemplo, tem a história de Paramahamsa Yogananda, no livro Autobiografia de um Yogi, que é a primeira citação contemporânea que nós temos aqui para o Ocidente para o Mestre Babaji. E ele fala da citação do encontro de Mestre Babaji com Lahiri Mahajaya. E isso nós vamos em 1925, ok? Mas há cerca de 2, 3 anos atrás, Mestre Babaji, do mesmo jeito, tem encontrado com seus discípulos no Himalaia. E aí como fica? Né? Então, ele é conhecido como Cristo Yogi e sabe-se que ele viveu e vive por mais de 12 mil anos. Aí as pessoas perguntam, mas como isto é possível? Existe na Índia vários yogis que não se alimentam há mais de 50, 60 anos de idade. E alguém pode me perguntar, mas como isto é possível? Como a ciência explica? Existe um documentário feito pelo History Channel que, achando que um desses yogis era um trapaceiro, enclausurou este yogi dentro de uma clínica, dentro de um centro tipo UTI, para que ele fosse monitorado o tempo todo para verificarem de onde que ele tirava a comida. E realmente ele não comeu por todo o tempo que passou naquela sala sob controle, e a ciência simplesmente não sabe explicar como que aquele homem já não se alimentava há mais de 50, 60 anos de idade. E isto na Índia, na Índia e Turquia, nós encontramos um volume muito grande de pessoas que não se alimentam há muito tempo ou que vivem muito tempo, mas essas pessoas não têm interesse nenhum em fazer vídeos para o YouTube, não têm interesse nenhum em fazer comentários nas redes sociais, tampouco aparecer para o público, porque o nível de consciência alcançado por este tipo de ser é tão elevado que não comporta a comunicação com pessoas que ficam precisando de provas ou de esclarecimentos sobre o sentido da vida, ou sobre até a duração da própria existência física. Então, retornando à sua pergunta, é possível viver esse tempo todo com o corpo físico? Na história existem muitos casos de pessoas que resistem ao tempo. Existem histórias de pessoas que não morrem nem em função da ação de venenos, como é o caso, por exemplo, o Rasputin da Rússia, a qual tentou se envenenar diversas vezes e nem tiros e facadas o matavam. Ok? Rasputin é assim. Tipo Lúcifer, ok? Nada matava Rasputin, né? E é curioso a vida de Rasputin e a influência que ele teve no czarismo russo, né? Quem quiser pesquisar, pesquise, está aí para todo mundo ver. Então, todas as informações que não se encaixam dentro do status quo da ciência, elas são simplesmente descartadas. Mas chega um momento que todo este material descartado é tão vasto, mas tão vasto, que consegue fornecer um eclipse para a própria ciência. E isto as pessoas, via de regra, não gostam de olhar, porque se elas verificarem estes dados, que não são teorias, nada disso é teoria, isto é verdade, mas isto cria um incômodo no qual elas são obrigadas a olhar para si mesmas. E por isso, elas geralmente preferem negar o conhecimento. O incômodo que é gerado é porque essas pessoas que viveram mais tempo, elas tinham algum tipo de disciplina espiritual, é isso? Todas elas tinham disciplinas espirituais específicas, todas elas. E quando se fala em disciplina espiritual, não se fala em disciplina religiosa, porque a religiosidade não tem nada a ver com espiritualidade. Eram disciplinas que, uma vez mantidas, conseguiam criar a autossuficiência no corpo. E isso é conhecido em todas as tradições antigas, né? Mesmo quando você, por exemplo, volta naquelas figuras antigas citadas na Bíblia, como Matusalém, e da mesma linhagem nós temos Melquisedeque, e a esposa de Melquisedeque, chamada Relis Rabekti, todas elas tinham, no mínimo, 600 anos de idade. Alguns historiadores, cerca de 50 anos atrás, tentaram colocar uma teoria absolutamente furada de que eles tinham essa idade toda porque eles comemoravam vários aniversários no mesmo ano. E assim ficava fácil de chegar a esta idade. Mas essa é uma teoria absolutamente furada, porque todos os povos do Egito, da Palestina e do Oriente Médio, de todo
essa civilização toda, sempre tiveram os seus aniversários contados pela rotação do Sol. Então, sempre foi pelo calendário solar. Então, eles realmente, dentro da citação bíblica, eles tinham essa idade toda. E isso as pessoas não param para questionar. Mesmo se você pegar, por exemplo, uma pessoa cristã, seja ela da Igreja Católica Romana ou da Igreja Católica Evangélica, ela acredita na Bíblia, mas questiona a eternização do corpo físico. Ok? Por isso que essas crenças religiosas são absolutamente contraditórias. O fato é que existem relatos bastante claros também de pessoas que nessas civilizações antigas tinham uma estimativa de vida muito maior em função de outros trabalhos que faziam com seu próprio corpo físico e consciência. Ok? Mas você acha que hoje em dia, com a quantidade de poluição eletromagnética, é possível, mesmo assim, a pessoa conseguir isso? Quem usa celular é impossível viver bem com o decorrer do tempo, porque o celular, a radiação do celular destrói não só as células cerebrais por hipertermia, mas ele vai ativando estruturas virais que já estão instaladas no corpo de forma estática, né? Então, a presença de uma radiação transforma uma instalação viral da condição estática para a condição dinâmica. Então, isto é impossível quem usa telefone celular, atendendo telefone celular, ou atendendo a pior situação de um telefone celular, a pior de todas. Você quer se matar? Fácil. Atenda celular dentro do carro quando está chovendo. É a pior situação de uso é a pior situação de um encapsulamento eletromagnético de alta potência dentro do seu sistema biológico, né? E aí todos os vírus se deflagram. Os vírus que estavam em condição passiva, eles ficam ativos dentro da sua estrutura orgânica, né? Se você quiser saber mais sobre isso e não tiver preguiça, vai no Google acadêmico e digitem Hazardous Effect of Cell Phones. Ali você vai ter a paciência de ler mais ou menos uns 165 mil artigos de doutorado no mundo todo. Talvez você acredite, né? Mas isso está no Google acadêmico, né? Em teses de doutorados de todo o planeta. Mas você estava dizendo, essas pessoas conseguem viver sob essa radiação? Não. Essas pessoas não conseguem viver encaixadas na civilização que nós estamos. É por isso que existem até bolsões na Europa, cidades onde habitam pessoas eletrossensíveis, que são aquelas pessoas que detectaram que são sensíveis às radiações e moram nessas cidades onde as radiações não existem por conta de serem vales, onde as transmissões de FM, por exemplo, e as torres de celular não funcionam. Então, toda a forma de comunicação é analógica ainda. Estas pessoas só conseguem viver nestas cidades. Existe um livro chamado The Ion Effect, de Fred Soika, escrito mais ou menos há uns 40 anos, que trata do efeito dos íons e da radiação sobre a saúde humana. Isso já é conhecidíssimo e desde essa época já existem muitos estudos a respeito disso, que não são interessantes de serem divulgados, e por esta razão que os médicos, em sua tendência idiótica, porque a tendência idiótica é aquela que não é de idiota pejorativamente falando, eles só estão olhando para o seu umbigo. E olhar para o seu umbigo é vender remédios, corroborar com a indústria farmacêutica, receber as passagens para ele e a sua família irem nos congressos para venderem os medicamentos que são divulgados nestes congressos. Esta é a máfia da indústria médica. Então, este tipo de médico, ele não tem interesse neste tipo de informação, porque este tipo de informação prejudica a sua própria profissão. O objetivo do médico é manter as pessoas doentes, porque se um dia não existir mais doença, de que valerá a sua profissão? Isto chama-se máfia médica, máfia da indústria farmacêutica, que é a indústria mais bilionária, a indústria mais rica do planeta. Então, é uma máfia muito bem feita.
Então não há interesse desse tipo de ser estudar esse tipo de coisa. Muito embora ele seja um profissional de saúde, mas esta é uma atribuição inadequada à sua função. Ele é um profissional da doença. Tá? O estudo dele é sobre a doença, não sobre a saúde. Ok? Então, esta pessoa médica, ela não tem condição de responder nada sobre a saúde humana. Ok? Tá claro? Você quer perguntar mais algo? Então, nós temos esses detalhes aí sobre essa questão toda de viver eternamente, mas para que você tenha compreensão disso, você precisa pensar fora da caixinha. Né? As pessoas pensam fora da caixinha quando convém, ou quando mostra na televisão. Agora, elas esquecem o seguinte, que na televisão também é mostrado aquele show de mágica, que tem um mágico que divide a pessoa em duas. Você vai acreditar também? Você não vai acreditar, porque você sabe que aquilo ali é mentira. O resto também é. Tá, ok? O resto também é mentira. Não é? Então, as coisas que são aceitas pelo grande público sempre são mentirosas. Faz parte da mentira existencial. Então, cabe a você um dia abrir os olhos, pesquisar um pouquinho mais e compreender um quanto muito grande de realidades que existe na sua vida, só que isso vai lhe causar um certo desconforto. Esse desconforto vai ser a necessidade de você ampliar a sua capacidade intelectual. Né? É aquele mesmo desconforto que é sentido, por exemplo, da lagosta. A lagosta ela tem períodos que ela tem que abandonar a sua casca. A lagosta vai crescendo, mas a casca não cresce. Então, ela libera aquela casca, ela fica muito frágil no momento em que ela libera a casca. A lagosta, quando liberta a sua casca, ela fica escondida, porque ela precisa criar uma outra casca. É um exoesqueleto, né? E naquele momento, então, ela está muito frágil. Então, eu quero lhe dizer o seguinte, a sua mudança de conhecimento, a sua mudança de paradigma, a semelhança da lagosta, te deixa em momentos de fragilidade. Esses momentos de fragilidade significa dúvida. Porém, esta dúvida, em um ambiente isolado, como o processo da lagosta, te fará crescer e ficar maior. Do contrário, você não irá conseguir. Né? E as pessoas têm medo, na verdade, do crescimento. E o crescimento significa perder as certezas. Perder as certezas do nicho, da caixinha na qual você se encontra e arriscar-se em coragem de pensar de uma forma mais ampla. Isto requer silenciamento, no qual você cria uma nova casca que comporta uma nova estrutura de pensamento e você vê com mais nitidez e lucidez a razão da vida e do mundo. Isto requer coragem. Ok? É isso, meus queridos. Um pequeno vídeo falando sobre a imortalidade. Se vocês gostam do tipo de conteúdo que eu posto neste canal, subscreva-se. Se você gostou desse vídeo, dê um like, por favor, assim o YouTube entende que este conteúdo é relevante. Se você quer fazer comentários, faça os comentários, as perguntas e os comentários pertinentes, eu responderei com o maior prazer. Ok? É isso. Até o nosso próximo vídeo.